Estamos comemorando uma data especial hoje, né? A Reforma Protestante, né? A Reforma da Igreja. Eu gosto de falar Reforma da Igreja, que é melhor. Hoje, 31 de outubro de 2021, completa-se hoje 504 anos em que iniciou a Reforma. Amém? Eu quero passar para os irmãos alguns pontos desse dia e uma aplicação para as nossas vidas a respeito da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem aos nossos corações, em cima dos 5 solas, né? Ou solas quer dizer somente. A palavra de Deus nos ensina e vai nos ensinar hoje ainda mais, tenho certeza, porque está recheado de textos bíblicos aqui para nós aprendermos e vai ser uma bênção. Amém, queridos? O texto base para a nossa ministração está lá em João, capítulo 14, versículo 24 até o 26. João, capítulo 14, versículo 24 até o 26. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que me ama, aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhe disse. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela oportunidade, Senhor, de estar aqui perante a tua igreja, ministrar esta palavra. Costumo dizer que eu não sou nada sem o teu Espírito Santo. Ministra no meu coração nesta noite, nos nossos corações, o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos trabalhar um pouquinho na história. Eu não sou muito bom de história, mas confesso que eu pesquisei um pouquinho sobre a nossa história da igreja, e nós vamos discorrer aqui um pouquinho para nós entendermos o porquê da reforma. Jesus, ele subiu aos céus, deixou ali 12 discípulos, mais precisamente 11, porque um já tinha se enforcado, né, Judas, mas depois foi escolhido Matias para entrar no lugar de Judas. Então Jesus deixou uma ordem para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho. A igreja começou ali. A igreja do Senhor Jesus Cristo começou ali. Depois derramou-se o Pentecoste, ou o Espírito Santo no dia do Pentecoste. Eles foram cheios, foram capacitados, estavam prontos para iniciar a igreja. E a igreja do Senhor Jesus começou nesse contexto, um contexto turbulento de perseguição, e as perseguições ao povo de Deus, à igreja do Senhor Jesus, elas foram se intensificando no decorrer da história. Vários anos, o primeiro século, segundo e terceiro século, foi de grande perseguição. A igreja do Senhor Jesus era rigorosamente perseguida. Se vocês verem, se não souberem disso, pesquisem. Na internet hoje tem muito assunto sobre isso. Você pode ler lá sobre o início da igreja. Você vai ver que realmente morreram muitos cristãos ali nos 3 primeiros séculos. No ano de 3000, misericórdia, já falei? Eu me confundo com a memória de história. No ano 313, começou então o alívio, né? Agora pelo o imperador Constantino, se não me falha a memória, ele agora libera o culto. Ele aceita agora a igreja do Senhor Jesus Cristo a fazer seus cultos normalmente. Lá no ano 384, agora realmente se torna a religião oficial do Império Romano.
Eu gosto de ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes falar sobre essa história, e ele diz assim que naquele exato momento começou a morte da igreja. Porque quando se liberou, ou quando os romanos liberaram realmente a igreja e tornou-se uma religião oficial, ali iniciou um acordo, possa-se dizer, entre a igreja e o Estado. Agora é como se eles tivessem de olho em algumas coisas que poderiam acontecer no futuro, no qual aconteceu. E no decorrer da história, aproximadamente 1.200 anos, a igreja ela sofreu várias consequências por causa disso. A igreja agora ela não era mais perseguida, mas o papado, os homens que estavam à frente da igreja, eles começaram a extorquir as pessoas. Agora, pregava-se uma ideia de que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, ela não existia, você tinha que pagar para a sua salvação. Você tinha que pagar pelo perdão de pecados. Você vai ver a história, você fica horrorizado em ver como era feito isso. Eu assisti hoje, você pode assistir depois, a história de Lutero em filme. Tem um filme falando sobre a vida de Lutero, vocês vão ver como era a igreja daquele contexto. Então a igreja do Senhor Jesus, que era para pregar as boas novas, que era para perdão de pecados, era pela graça, não tinha que pagar nada por isso. A igreja agora cobrava, perseguia, no sentido oposto. Como que eu digo por o sentido oposto? Porque antes a igreja era perseguida fisicamente, agora ela era perseguida psicologicamente. As pessoas eram confundidas, eram escravas, elas eram escravas de uma falsa liberdade, no sentido assim, agora nós somos livres, nós podemos servir a Jesus, nós podemos ir na igreja. Mas a igreja que era aquela responsável de pregar a verdade, ela pregava a palavra distorcida. Os irmãos vão ver que nesse contexto da igreja, as pessoas não tinham liberdade. A Bíblia era somente para os líderes da igreja, os padres e os papas, que nessa época falavam mais sim, da igreja católica. A igreja protestante não existia nessa época. E os padres, eles eram como os grandes governantes, podemos assim dizer, eles eram muito aliados com o rei, com o Estado, enfim, ele praticamente dominava tudo, a igreja dominava tudo. Tudo passava pela mão da igreja. A igreja possuía impérios, a igreja possuía grandes terrenos, grandes áreas de terras. Ela cobrava e cobrava, e as pessoas foram vendo aquilo, foram se horrorizando. Eu gosto de ver naquele contexto onde, agora nos anos 1300 para cá, quando começou agora a era do renascentismo, agora começou, as coisas mudaram um pouquinho, abrir um pouco a mente das pessoas. Esse período do renascentismo, que fala do renascimento, a mente das pessoas começou a abrir, eles começaram a ler mais, a pesquisar mais sobre o grego, sobre o hebraico, sobre o latim. E agora entrou a época da escrita, a época das artes, a época da música. Isso estava saindo das pessoas, elas estavam aprendendo mais sobre isso. E livros estavam sendo escritos, as pessoas estavam estudando mais. Nessa época do renascentismo, se fala do racionalismo, se fala do cienticismo, do individualismo, do antropocentrismo. É a época que o homem estava se descobrindo. Estava saindo daquele contexto de escravidão da igreja. E nesse contexto, no ano de 1517, surgiu um monge chamado Martinho Lutero. Esse homem, ele foi levado para um convento e ali ele começou a estudar, ele começou a ver a ação da igreja, e ele começou a pesquisar na Bíblia, porque ele tinha a facilidade de ler a Bíblia também, entendia a Bíblia. Ele começou a estudar, comparar, mas está errado, tem alguma coisa errada. Ele começou a ver as pessoas pagando, fazendo fila para pagar, pagando penitência, subia as escadas de joelho, não sei quantas vezes, para pagar a sua penitência. Além de pagar ali uma indulgência, eles tinham que pagar uma penitência. Era um absurdo para o perdão de pecado. Existia naquela época também a ideia de que você podia pagar o pecado daquelas pessoas que já estavam mortas.
e eles cobravam indulgência, uma certa quantia, e além disso mais uma penitência, totalmente fora daquilo que a Bíblia diz. É por isso que nós louvamos ao Senhor por esse período, por isso que nós falamos muito sobre esse período da Reforma Protestante, da Reforma da Igreja, porque foi ali que Lutero abriu a mente das pessoas que estavam na sua igreja. Ele começou a pregar ali de forma diferente, começou a esclarecer a Bíblia para aquelas pessoas, e foi abrindo a mente, foi abrindo. Houve muita perseguição, Lutero foi perseguido. Naquela época houve também uma perseguição contra aquelas pessoas que seguiam Lutero, muitas pessoas foram mortas. E quando você vai ver a história, principalmente nesse filme que eu assisti, que ele faz uma boa comparação, quando eu vi Lutero diante daquele plenário cheio de gente, de homens, né, todo bem vestido, eu me lembrei de Jesus perante o Sinédrio também. Depois de 1500 anos, tinha um homem ali defendendo a verdade das Escrituras, e todo mundo julgando ele falando a verdade, e as pessoas querendo acusá-lo. Mas ele segurou firme e falou: não vou voltar atrás, aquilo que eu disse está dito, aquilo que eu escrevi está escrito, é assim que eu entendo, é assim que Deus está falando, usando aqui as minhas palavras. E ele continuou, e até hoje se prega essa reforma protestante, a reforma da igreja. E nós queremos falar um pouquinho sobre isso nesta noite. Antes de Lutero, ele se colocar à frente de toda esta obra, a história vai nos dizer de um outro homem chamado Erasmo de Roterdã. Esse Erasmo foi o primeiro, naquele contexto, no ano de 1516, ele foi o primeiro a traduzir o Novo Testamento para o grego. O Novo Testamento até então era só no latim, então só os padres podiam ler, ninguém conseguia ler. E ele foi o primeiro também que traduziu, e a história vai dizer que Calvino, Zwingli e Martinho Lutero, eles usaram dessa tradução para traduzir a Bíblia também para a língua na língua deles, no caso alemão. Então a história começou ali bem antes, 1534, 1517, 1500, começou esses homens levantados por Deus para levantar contra essa ideia da escravidão da igreja. E eu vejo isso tudo, irmãos, não de outra forma, como a mão de Deus. O texto que nós lemos diz assim: que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhe disse. Observe que a igreja começou lá em Jesus, veio os apóstolos, e no decorrer da história ela se perdeu nos ensinamentos de Jesus, mas o Espírito Santo não deixa a igreja de Jesus se perder. No meio da história, então, Deus levantou esses homens para que a igreja voltasse à origem, o retorno da igreja aos ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus tinham ficado para trás, agora ela volta de novo. Em 1517, os ensinos de Jesus realmente foram pregados. E esses 5 solas, o que nos ensina esses 5 solas? O primeiro ponto é sola fide, que significa somente a fé. Dentro de todos aqueles apanhados que Lutero fez, que Calvino fez, estudando a palavra, eles chegaram nesse consentimento, somente a fé. Por que somente a fé? Porque até então a igreja, ela exigia que as pessoas entregassem indulgência, ou pagassem indulgência, fizessem penitência, pagassem alguma coisa para ser salva, ou para os seus pecados serem perdoados. Se elas quisessem ser salvas, elas tinham que pagar alguma coisa para a igreja. E a igreja estava enriquecendo, e muito. Era muito rica. Até hoje nós podemos ver esses fatos verídicos, né? A riqueza que existe dentro dessas igrejas. Porque no início da história, ela era dona de todos os patrimônios, num sentido não muito amplo, mas eu sei que os irmãos estão entendendo, tudo aquilo que ela cobrava, ia adquirindo e acumulando riqueza. E quando Lutero ele começou a ler a palavra, ele viu, mas a graça de Deus, ela é para todos, não tem por que pagar, né? Lá em Romanos capítulo 16, versículo 17, vai dizer assim: não me envergonhe do evangelho, apóstolo Paulo dizendo, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos,
Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 vai dizer: pois vocês são salvos pela graça. A Bíblia está dizendo que nós somos salvos pela graça. Nada daquilo que eu fizer vai comprar a minha salvação. Nós não temos condições de comprar a nossa salvação, porque nós não temos nada a oferecer, a não ser realmente a nossa alma ao Senhor Jesus Cristo e receber dele a misericórdia. Nós não conseguimos salvar nem a nós mesmos, quanto mais, nem nosso corpo físico, quanto mais a nossa alma. Então a graça aqui, somente a graça, somente a fé, melhor, somente a fé em Cristo Jesus pode salvar um pecador. Uma frase interessante que um pastor disse: nós não somos salvos pelas obras, mas salvos para as boas obras. Não são as obras que nos salvam, mas os salvos, eles fazem boas obras. Aqueles que conhecem a palavra, ele faz boas obras. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então a Bíblia esclarece, a Bíblia explica a Bíblia. É pela fé, não é pelas obras. Tudo aquilo que nós fazemos de bom é porque nós somos salvos, é porque nós temos Cristo, é porque nós aprendemos com a palavra, por isso nós fazemos as boas obras. Somente a fé nos salva. O outro ponto é sola Scriptura, quer dizer somente a Escritura. A Escritura explica a Escritura. Nós não precisamos de outro livro para explicar a Escritura. Nós não precisamos de argumento de fora para explicar a Bíblia. A própria Bíblia explica a Bíblia. Timóteo, apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Somente a Escritura que aqui está dizendo, é aquilo que Deus inspirou através dos anos, no começo da história, está escrito para nós, a Bíblia Sagrada. Esta Escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. E quando nós olhamos para esse texto, que somente a Escritura, nós vamos achar dentro da Bíblia também homens que usaram das Escrituras, usaram da Bíblia para argumentar ou para esclarecer aquilo que algumas pessoas estavam dizendo. Por exemplo, lá em Atos capítulo 17, versículo 11, vai nos dizer que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, porém, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Quer dizer, a própria Bíblia explica a Bíblia. Os apóstolos estavam explicando a palavra de Jesus para eles, os mandamentos de Jesus, os ensinos de Jesus, e eles iam lá no Velho Testamento procurar onde estava escrito. Quer dizer, a Bíblia explicando a Bíblia. A própria Bíblia é suficiência para nós. Outro episódio que nós vemos na palavra de Deus, de pessoas sendo salvas, lendo as Escrituras, ou ouvindo a explicação das Escrituras, é o caso de Filipe, que prega para o etíope. A Bíblia vai dizer que ele estava andando e encontrou uma carruagem, ali tinha um etíope, um eunuco que estava lendo parte de Isaías, e ele não entendia aquilo que estava escrito. Então Filipe chegou ali, enviado pelo Espírito Santo, e perguntou para ele: você entende o que lê? Ele falou: não tem ninguém que me explique. E a Bíblia diz que então Filipe entrou na carruagem, começou a explicar a Bíblia, as Escrituras, explicando as Escrituras, porque tudo aquilo que está registrado para nós hoje em Atos, é uma Escritura para nós,
Então a Escritura explicando a Escritura. Naquele exato momento a Bíblia diz que o etíope entendeu a palavra e disse para Felipe: o que me impede de eu ser batizado? A primeira água que eles encontraram, o etíope foi batizado. Outro caso importante, o próprio Jesus utilizou das Escrituras, trazendo para nós uma ênfase que somente as Escrituras podem nos dar o norte para a nossa salvação. Somente as Escrituras é suficiente para nós entendermos o plano de salvação. O próprio Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele leu Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Ele, quando começou o seu ministério, veio do monte e agora entra na sinagoga, e a Bíblia diz que ele abriu o livro e saiu lá naquela passagem de Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, que diz assim: foi-lhe entregue um livro do profeta Isaías, abriu ou encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Somente as Escrituras. Até Jesus valorizou as Escrituras. Muitas coisas que Jesus fez na terra, ele usou as Escrituras como base. É por isso que esses 5 pontos têm somente as Escrituras. É somente através da Bíblia que nós podemos alcançar a salvação, o entendimento da graça de Cristo. E sendo assim, como que aquele povo desse contexto, dos anos, me fala em memória, 400 até o ano 1400, mais ou menos 1000 anos, onde a Bíblia estava reservada somente para um grupo de pessoas, como que eles poderiam entender a salvação se eles não tinham o contato com a Bíblia, se eles não tinham o contato com a palavra de Deus? É por isso que foi preciso então uma reforma. É por isso que Deus levantou esses homens para que traduzissem a Bíblia do latim para o inglês, para o grego, enfim, foi traduzindo e chegou para nós hoje no português, e hoje nós entendemos a Bíblia com facilidade. É por isso que o Espírito Santo trabalhou na história para que as Escrituras fossem traduzidas. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz assim: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapasse o que está escrito. Olha aqui, mais uma veracidade de que somente as Escrituras, e nós não podemos aumentar e nem diminuir o que está escrito nela. O apóstolo Paulo, ele dizendo para os seus irmãos ali, fala: não ultrapasse naquilo que está escrito, assim ninguém se orgulhe a favor de um homem ou em detrimento de outro. Quer dizer, tudo aquilo que o apóstolo Paulo escrevia para eles, era aquilo que eles tinham que ler e aplicar, nada mais daquilo. Tudo aquilo que está escrito aqui nas cartas do apóstolo Paulo, nós temos que ler e pedir que o Espírito Santo nos ensina e nós possamos então entender a graça de Jesus. Por isso que fala somente as Escrituras. Por que veio a reforma? Porque na época as Escrituras não eram usadas. Não era usada de forma correta. As Escrituras não falavam de pagamento de indulgência. As Escrituras não falavam de pagamento de penitência. Não falava? Não fala. As Escrituras não falam que você tem que orar para os mortos, morreu, acabou. Enquanto você está em vida, você trabalha pela sua salvação. Depois que morreu, não pertence mais a nós nada, está nas mãos de Deus. As Escrituras não ensinam isso. E por isso que houve a reforma. A outra reforma, o outro ponto da reforma é solos Christus. Não sei se eu consigo falar o grego correto, mas somente Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Olha só, o homem Cristo Jesus. Qual é a dificuldade de entender um texto desse? O texto de Paulo, que é as Sagradas Escrituras, que estava escrito naquela Bíblia, que eles deixavam reservado, ninguém podia ler, estava escrito exatamente isso:
O homem, Jesus Cristo, somente através dele, ele é o nosso mediador. Quer dizer, não existe mais ninguém que te leva ao céu, a não ser Cristo. E naquele contexto, nós sabemos que até hoje muitas pessoas veneram outras pessoas, achando que estas pessoas podem trazer salvação para elas, ou curá-las de alguma enfermidade. Não, somente a Escritura, somente Jesus. Irmãos, por isso que a Bíblia diz, o meu povo erra por falta de conhecimento. Quando nós vamos ler e entender a Bíblia, nós vamos ver tudo isso, não precisa nem de eu falar. É só nós lermos a Bíblia e tirarmos as nossas conclusões. Mas hoje em dia, sabe o que acontece? Muitas pessoas falam, eu conheço a palavra de Deus. Essa semana eu conversei com um rapaz, não pastor, eu conheço as Escrituras, quanto a isso aí eu estou tranquilo. Eu falei, você conhece as Escrituras? Então me cita para mim o Salmo 23, que é um salmo mais fácil da Bíblia, né? Ele não soube falar. Eu falei, tá vendo que você não sabe nada? Muitas vezes a pessoa não tem coragem de falar que não sabe, ou não tem coragem de assumir um erro, de que não leu, que não entendeu. Irmãos, é por isso que muitas pessoas erram. Por isso que aquelas pessoas, por que aquelas pessoas pagavam aquelas penitências naquela época? Hoje mudou, lógico, hoje não é mais assim, né? Mas naquele contexto lá as pessoas pagavam muito dinheiro, mas era muito. E naquela época começou a surgir os nobres, começou a surgir as pessoas mais ricas, muitas pessoas estavam ganhando dinheiro naquele contexto, e por causa disso, muito dinheiro estava indo para a igreja, e eles começaram, né? Opa, mas para aí, é muito dinheiro que eu tenho que dar para a igreja naquela época. E então começaram a questionar, e quando Lutero levantou essa hipótese, ele agregou para si muitos seguidores, porque realmente eles não queriam dar tanto dinheiro para a igreja, porque era errado. E por isso Lutero levantou uma grande revolta nesse tempo. Vocês vão ver a história, que houve uma grande revolta do rei contra os camponeses. Muitas pessoas morreram por causa de que eles não estavam querendo mais pagar as indulgências. Mas, para a glória de Deus, nós vencemos. Hoje a igreja do Senhor Jesus é diferente. Hoje nós podemos ler e entender a palavra de Deus. Mas uma coisa eu quero deixar aqui relatado para vocês. A igreja era perseguida lá no início fisicamente. Era perseguida, era morta, era queimada, era jogada aos leões. A igreja crescia mesmo assim. A igreja era perseguida fisicamente. Nesse período de 1000 anos aproximadamente, a igreja, ela não foi mais perseguida, ela tomou para si uma falsa liberdade. A liberdade de poder cultuar mais o Império Romano, juntamente com o concílio daquela época, a igreja daquela época, ela levou o povo a uma cegueira espiritual. Que agora eles não eram mais escravizados, não eram mais mortos, mas eles eram escravos de um entendimento errado. Eles agora estavam livres, mas a liberdade estava dando para eles talvez a perca da sua salvação, porque eles não conseguiam ler as Escrituras, eles não conseguiam entender que era somente pela graça. Então a igreja de perseguida agora passou a ter uma liberdade, falsa liberdade, ela estava sendo enganada. É ou não é? Estava sendo enganada. 3 períodos da história da igreja, preste bem atenção. O período da perseguição física, o período da cegueira espiritual, porque a igreja era proibida de ler a Bíblia. Depois que entrou então a reforma, agora não, tudo mudou. Agora livros e mais livros foram escritos, Bíblias foram traduzidas, todo mundo podia ler a Bíblia. Agora estão sendo escravos da libertinagem, estão sendo escravos da falta de tempo de ler, de compreender, ou da compreensão errada. Agora qualquer um pode interpretar, e muitos interpretam de maneira errada, e muitas pessoas que hoje têm a possibilidade de ler, não lê. Naquela época as pessoas passavam noite e dias lendo e traduzindo, se importando com a palavra. Hoje nós temos várias versões, mas nós somos escravos da nossa própria liberdade.
Hoje que nós podíamos ler e entender completamente, o mundo não lê mais a Bíblia. Naquela época não liam porque não tinham. Hoje não lê porque não quer saber de Deus, não quer saber das Escrituras, porque quer ganhar dinheiro, quer viver uma vida sossegada. É ou não é? Viu como bate? Perseguição, escravo da verdade, esconderam-se a verdade da igreja, agora que a verdade é revelada, eles são escravos da própria liberdade. Não querem ler a Bíblia. Não querem ler a Bíblia. Somente as Escrituras, ainda continua, somente as Escrituras. Somente Cristo. O quarto ponto desse texto, desses cinco pontos, é somente a graça, ou sola gratia. Efésios capítulo 2, versículo 9 também vai dizer, esse sola graça é como se fosse, quase o mesmo sentido de somente pela fé, porque a graça de Deus nos alcançou, nós não conseguimos fazer nada para alcançar a nossa salvação, somente a graça de Deus pode nos alcançar, é a misericórdia de Deus, e graça é um favor não merecido. O texto que está aqui para nós lermos é Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça. E naquela época vendiam-se a salvação. Por isso nós temos que louvar a Deus pela reforma. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. 2 Coríntios capítulo 1 e 12, o apóstolo Paulo diz assim, este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, como santidade e sinceridade, proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então, meu irmão, antes não tinha esse entendimento. Antes não era pela graça. Que graça o quê, rapaz? Você tem que pagar a penitência, você tem que pagar para ser para isso e para aquilo. Conta na história, os irmãos podem ler, não ficar só no meu argumento, pode ler na história, de quando uma pessoa rica estava à beira da morte, então eles chamavam o líder daquela época da igreja, chamava o líder da igreja, e esse líder falava, para perdão dos seus pecados, você tem que rezar 10.000 Pai Nosso, 20.000 Ave Maria. Mas o cara já está na beira da morte. A história diz e é verídico, vocês podem pesquisar. E aí aquele cidadão que estava, mas eu não dou conta, é muita coisa, eu não dou conta de falar. Então tem um outro processo aqui, que você vai ser livre até do purgatório, você vai direto para o céu, essa indulgência, paga tanto de indulgência. E assim era, irmãos, era um absurdo. Leia, pesquise sobre a história, não fique só nos meus argumentos. Pesquise sobre a história dessa igreja antiga, vocês vão ver que era barbaridade mesmo. Por isso que veio a reforma, por isso que Martinho Lutero viu tudo isso aí, começou a ler a Bíblia, falando que está tudo errado, é somente pela graça, Jesus não cobrou nada, de graça recebeis, de graça dais. Hoje que nós ofertamos, que nós dizimamos, faz parte de um compromisso que nós temos com Deus, para a expansão do reino de Deus, para que outras pessoas possam pregar o Evangelho. Não tem nada a ver com riqueza, e que a igreja antigamente era acumulava. Hoje não se acumula riqueza, hoje se acumula, o que se precisa acumular é o conhecimento da palavra de Deus, e que outras pessoas sejam alcançadas com a misericórdia da palavra de Deus. E para isso Deus levanta homens, Deus levanta pastores, Deus levanta homens, bispos, para pregar esta palavra. E esses homens de Deus que Deus levanta, tem que ser sustentado pela igreja, porque esse é um mandamento do próprio apóstolo Paulo, escrito na palavra de Deus, que aqueles que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho, não tem nada de errado nisso, isso é Bíblia, é só ler a Bíblia que nós vamos entender que isso faz parte da palavra de Deus, amém? Então somente a graça. E depois temos o quinto e último ponto, só lhe deu glória, quer dizer, somente a Deus toda a glória. Aqui esse ponto é interessante nós pensarmos um pouquinho, porque somente a Deus glória. Porque naquela época, o Papa em si era considerado como um homem poderoso diante de Deus, que ele recebia até a adoração das pessoas, chamava-se de o Santo Padre, ou Santo Papa, até hoje se chama. Sendo que, olha o que diz a palavra, eu vou ler agora para os irmãos entenderem. Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor,
nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. O que é glória? Glória é nós atribuirmos aquilo que nós atribuímos a uma pessoa pelos feitos que ele fez. Olha, ele é isso, ele é aquilo. No caso de Jesus Cristo, ele sim é digno de toda a honra e de toda a glória, porque ele morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia para o perdão dos nossos pecados. Nós, seres humanos, tudo que a Bíblia vai falar que as nossas obras, independente de qual obra, elas são consideradas como trapo de imundícia. Quer dizer, nós não conseguimos fazer nada de bom, ao ponto de recebermos glória dos homens. Toda a glória pertence a Deus, tudo que nós temos pertence a Deus, tudo que você coloque a mão, Deus é dono de tudo, da sua vida, dos seus bens, da sua família, é Deus que é dono de tudo. E você falar que Deus não é dono de tudo, eu vou dizer que você é um mentiroso, uma mentirosa, porque Deus é dono de tudo. Amém, queridos? E é bom nós entendermos isso, que só Deus merece toda a honra e toda a glória. Atos capítulo 10, versículo 24 e 26 diz assim: no outro dia chegaram a Genezaré, no outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro, olha aqui um relato de que somente Deus a glória, a Bíblia explicando a Bíblia, o apóstolo Pedro, olha o que ele fez quando as pessoas foram adorar ele. Olha só, quando Pedro entrou na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostou-se aos pés de Pedro, quer dizer, ajoelhou aos pés de Pedro, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levanta-se, eu sou homem como você. A Bíblia explicando a Bíblia. Atos capítulo 14, versículo 14 e 15, também Paulo e Barnabé em Listra, uma cidade chamada Listra, eles curam um aleijado, e a Bíblia vai dizer que aqueles homens pegaram Paulo e Barnabé, que levantaram eles, queriam adorá-lo como Deus. Aí Paulo diz assim: ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. A prova de que a Bíblia explica a Bíblia, a prova de que somente a Deus glória. Irmãos, e hoje, no nosso contexto, quantas pessoas têm se levantado como ídolos da nossa nação? A questão de ídolos, ela é tão grande no nosso meio que as pessoas, elas idolatram a si mesmo. É ou não é? Antigamente nós idolatrávamos um jogador de futebol, idolatrava um grande homem de Deus, idolatrava isso e aquilo, mas hoje as pessoas idolatram a si mesmo. Elas olham no espelho e, mas como eu sou belo, né? Como eu sou bonito, e vai isso, faz aquilo. Na verdade, idolatra. A irmã deu risada, mas é. As pessoas idolatram a si mesmo, a questão do ídolo, e a Bíblia está dizendo que nós não temos que dar glória ao homem, dar glória a ninguém, é somente a Deus. Só Deus merece toda a honra, e toda a glória vem para Deus. Esses são 5 pontos, irmão, da reforma. Falei aqui de forma bem resumida, não dá tempo para nós falarmos muita coisa. Concluindo essa mensagem, eu quero dizer para os irmãos: independente das pessoas que Deus usou na história da igreja, homens e mais homens, no decorrer desses 2000 e poucos anos, independente das pessoas que Deus usou na história da igreja, sabemos que tudo tem um início, meio e fim, e que todas as circunstâncias giram em torno para cumprir a vontade soberana de Deus. Nada Deus deixa passar, porque o nosso Deus tem o controle da história da igreja. Romanos capítulo 11, versículo 36, o apóstolo Paulo vai dizer: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todo sempre. Amém. Amém? Que nós possamos comemorar esse dia 31 de outubro, que se comemora o dia da reforma da igreja. Senão nós estaríamos até hoje escravizados
Até hoje nós não teríamos uma Bíblia escrita. Até hoje nós não saberíamos que a graça de Deus nos alcançou. Até hoje nós não saberíamos que a salvação era através da fé em Cristo Jesus, não através das obras. Ninguém pode enganar mais você, a não ser que você não queira saber e não queira ler as Escrituras. O povo era enganado porque não tinha Bíblia para ler. Hoje muitos são enganados porque diz que não tem tempo para ler. Enfim, somente a graça de Jesus para nos alcançar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos encerrar? Nós sabemos que Jesus, ele comanda a igreja. Vocês viram que durante algum período da história, o homem, ele pensou que estava controlando a igreja. Mas o Espírito Santo se levantou. Como diz o texto que nós lemos, o Espírito Santo fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Amém? É o Espírito Santo que convence nós do erro, do pecado. É o Espírito Santo que trabalha no meio da igreja. Eu não tenho condições de fazer nada. Eu não consigo convencer vocês. Mas o Espírito Santo convence. E você sabe como que o Espírito Santo pode convencer você? Lendo as Escrituras. Porque foi lendo as Escrituras que Martinho Lutero entendeu que estava sendo enganado. Então, se você não quer ser enganado, leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus, que é somente pela fé em Cristo, somente a graça no Senhor Jesus Cristo, somente a Deus toda a glória, somente as Escrituras têm o pão da vida que você precisa, que nós precisamos, somente em Jesus. Não deixe a circunstância tirar o tempo precioso de leitura da palavra. Quando você vai estudar, você vai ver que esses homens gastavam tempos e tempos traduzindo. E não era fácil. Ler é muito mais fácil do que traduzir. Imagina se você pegar essa Bíblia e vou traduzir para o inglês. Você que não tem muito conhecimento com o inglês, o trabalho que vai dar. Martinho Lutero e outros homens não mediram esforço para traduzir para nós. E hoje, qual o trabalho que você tem? Só de ler. Você não tem trabalho de traduzir para ler, para entender. Antigamente ele tinha que traduzir, entender, reler, está certo, não está certo, para escrever. Hoje não, você só lê e entende. E o Espírito Santo te orienta. Leia a Bíblia, leia a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não fique acreditando só naquilo que eu fale. Faça como os bereanos, consulte na Bíblia aquilo que o pastor está falando, porque o pastor pode enganar você, assim como os homens enganavam. O pastor pode estar te enganando, e aí, se ele estiver te enganando? Lê na Bíblia. Se eu estiver te enganando, pode me culpar. Amém? No nome de Jesus. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos pelo teu povo que aqui está conosco. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra é a pura verdade. Por mais que nós somos limitados na compreensão de tudo aquilo que o Senhor revelou, mas o teu Espírito não tem limitação. O teu Espírito pode completar toda a falha que eu deixei, Pai, para trás, tudo aquilo que eu deixei de falar. O teu Espírito tem condições de instruir, Pai. Que somente, o Pai, fique na nossa memória e que a tua palavra é pura e é verdadeira. Que somente fique na nossa memória que a glória é somente ao Senhor. As Escrituras explicam as Escrituras. Ó Pai, a glória é somente ao Senhor. A graça somente, a fé somente. Ó Pai, que nós possamos entender que tudo que nós precisamos, Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, e nós temos que segui-lo, nós temos que amá-lo no nome de Jesus. Pai, nós oramos pela tua igreja, nós abençoamos os teus filhos, ó Deus, e pedimos que o Senhor dê uma semana abençoada para os teus filhos. Pedimos que o Senhor repreenda agora no nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nós repreendemos toda enfermidade, todo mal, todo espírito maligno, nós repreendemos no nome de Jesus. Ó Deus, entra, Pai, naquela casa, entra naquele lar, naquela empresa, Senhor. Nós repreendemos o mal, nós repreendemos a enfermidade, nós repreendemos todo levante satânico agora no nome de Jesus. Que a palavra do Senhor, Pai, possa entrar neste coração, possa fazer a diferença. Oh Deus,
Abre a nossa mente para entender o plano de salvação do Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos ser confundidos pelos homens, nós não queremos ser enganados pelos homens, mas que nós possamos ter tempo para ler e entender a Tua palavra, no nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós cremos. Amém e amém. Amém? Estende suas mãos assim. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós. Todos digam amém. Vamos em paz, no nome de Jesus. Dê uma semana abençoada para a glória do Senhor Jesus.